Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou começar então o experimento 21 aqui do canal da playlist de experimentos, certo? E a gente vai falar hoje de hidrodinâmica. A gente vai estudar o escoamento de um fluido, comparar com os resultados teóricos, né, em particular com a equação de Bernoulli, tá? E um pouquinho de lançamento. O sistema que a gente vai investigar é hiper, ultra, mega clássico, certo? Então a gente vai pegar uma garrafa, certo? Uma garrafa PET, eu peguei dessa cilíndrica, que fica bacana, porque como ela tem uma secção de área constante, né? De fato, a altura do volume de água dá uma boa ideia do volume que tem aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um furo, não sei se vocês conseguem ver aqui, certo? Eu fiz o furo com uma chave de fenda, basicamente só colocando aqui e passando, tá? Tem uma área razoável. E fiz uma marcação aqui de distâncias. Aqui, acho que dá para vocês verem aqui, certo? Então, eu marquei aqui 10 centímetros, que é a posição do furo. 11, 12, 13, 15, 20, 25, tá? Então, tem uma graduação aqui de 10 a 25, que eu fiz com uma régua e uma canetinha para a gente fazer as leituras de altura, tá? Eu fiz isso com uma régua, certo? E, ao mesmo tempo, vou colocar a régua na horizontal. Então, vou colocar uma régua na horizontal. Vou colocar a garrafa aqui e vou encher com o nível de água acima dos 10 centímetros. Então vai ter uma água aqui acumulada, né? E essa coluna de água vai exercer uma certa pressão que vai estar relacionada com a velocidade que a água sai desse furo. Tudo bem? Então essa relação entre a altura de coluna de água e a velocidade que sai do furo, a gente pode usar aí a equação de Bernoulli para calcular isso aí. Daí que esse jato de água sai e atinge aí o chão com um certo alcance A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o alcance teórico relacionado com essas alturas do furo e a altura da coluna d'água. E aí vamos comparar com o experimento. Será que isso aí funciona mesmo ou não? Mas sem mais delongas, então me acompanhe. Vamos olhar aí esse escoamento da água, né, por esse furinho aí na garrafa. Tá bom? Me acompanha. Então vamos armar aqui o experimento e vou abrir a saída, ok? Então agora eu vou alinhar aqui, marcando, agora tá 19 centímetros, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 agora, 2, 1 e agora cessa o jato, porque ele passa a cair junto com a garrafa, né? Então, por causa da tensão superficial, ela aí para pequenas alturas é a grande vilã. Tudo bem? E observa que ainda está saindo água. Mas observe uma coisa bem interessante, gente, que vocês observem que quando o vazamento cessa, o nível de água ele está acima do furo, porque nesse instante a tensão superficial da água ela equilibra essa diferença de pressão, e aí a água deixa de vazar com o nível de água um pouquinho acima do furo. Tudo bem? Então isso aí não
não vai estar considerado nosso modelo, certo? Mas vamos ver o que a gente consegue obter de precisão, mesmo desconsiderando esse efeito. Então vamos fazer aqui um teste. O que acontece quando a gente mantém a tampa fechada? Então eu vou olhar só qualitativamente, então por isso não tem aqui embaixo a régua para a gente medir o alcance. Abrindo aqui, observa que o efeito é completamente distinto do que a gente tinha antes. Com a tampa fechada, o nível de água descer implica a criação de um certo vácuo aqui dentro. Consequentemente, sai um pouquinho de água, a pressão aqui diminui, de maneira que essa diferença entre a pressão do ar aqui dentro e aqui fora seja equivalente a essa pressão da coluna de água, mais naturalmente um pouco a tensão superficial da água. E consequentemente, a água não sai. Para vocês verem o que acontece agora, basta eu abrir essa tampa, vamos lá, e a água sai. Se eu fecho a tampa, a água para de escoar pelo furo. Feitos os experimentos, a gente está apto agora a partir para análise de dados. Como eu falei, aquela parte da tampinha fechada é apenas qualitativa, então a gente vai se concentrar agora no escoamento com a tampa aberta, ou seja, a pressão atmosférica incidindo ali no topo da coluna de água. Então vamos preparar aqui nosso notebook, importar algumas bibliotecas, certo? De tabelas, umas contas, né? E aí vamos visualizar. Primeiramente a altura zero. Nosso pedido foi aproximadamente 10 centímetros, né? Mas medida com um pouco mais de cuidado. Eu fiz a medida de 10,1 centímetros para essa altura. Então vamos ler primeiramente essa coluna aqui de dados agregados. Deixa eu separar aqui. Ela, na verdade, está aqui. Vou ler e vou apresentar para vocês esse conjunto de dados. Na verdade, gente, eu fiz esse experimento duas vezes, para a gente poder juntar todos os resultados, ter um melhor resultado e também ilustrar um pouco da incerteza. Porque, em particular, existe uma incerteza, tanto nessa medida aí que fiz de 1 em 1 centímetro, você poderia colocar uma outra régua na vertical, né, para comparar isso com essas medidas. Em particular, o jato, ele vai caindo na régua. Você poderia adicionar algum corante para melhorar a distinção do fundo com ou da régua transparente, né? Então existe uma certa incerteza aí, até da dimensão finita do jato, para vocês terem essa ideia. Então tem o primeiro experimento que eu faço aqui da medida 0 até a medida 25, por aqui 19, né? Até 16. E depois outra medida que vai subindo e depois vai caindo, né? Essa ordem aqui basicamente é que eu coloquei na minha tabela de Excel. E agora que é o dados agregados, que é do experimento 1 e do experimento 2. Fiz dois ensaios com eles. Para a gente visualizar um pouco melhor isso aqui, eu vou chamar de ΔH, que vai ser essa altura H menos o H0, que é 10,1, que de fato é a altura da coluna de água do furo, né, não do chão, até o topo da coluna. Certo? Então vou tirar esse ΔH, que vai ser um parâmetro relevante, e vou ordenar as minhas medidas aí pelo H, certo? Então agora eu começo do menor até o maior. E eu observo que tem umas certas diferenças, né? No ensaio eu fui olhando só para a altura de líquido e medindo o alcance para a altura 25, 23, 22, 21, 20, 19, por aí vai. E no outro ensaio eu fui olhando o alcance, né? Como vocês viram aí no vídeo, 15 centímetros, 14, 13, à medida que a coluna vai diminuindo, o alcance vai diminuindo, certo? E aí eu fui fazendo isso aqui. Então observe que, por exemplo, alcance 7, 12.8, 13.0 tem mais ou menos o mesmo alcance, que não dá para distinguir muito bem, certo? Então fiz leituras mais tranquilas aí, 9, mesma coisa, né? Alguns talvez deem uma diferença maior, né? Por exemplo, aqui com 12 de alcance, 16 e 15.6. Então, coisa um pouco difícil fazer essa leitura, principalmente do alcance, tá? Então tem aí, no alcance particular, um erro aí esperado de alguns milímetros, né? Eu diria talvez meio centímetro aí de incerteza, porque cai e espalha, né? Então não é uma leitura tão trivial assim de fazer, certo?
por isso que dá esses erros aí quando você compara um experimento com o outro, e aqui está ordenando tudo direto. Certo? Então, vamos apresentar isso para vocês, né? De maneira geral, você tem aqui essa variação aqui na vertical associada à incerteza do alcance A. Mas, de maneira geral, você vê que tem um comportamento aí bem definido, comparando esses dois ensaios. Então, eu fiz o mesmo furo, a mesma altura, e 2 vezes o mesmo ensaio com essa mesma garrafa. Tudo bem? E aí a gente vê que tem um comportamento que você já olha e vê que isso não é linear. Porque você começa aqui e a curva vai, de certa forma, aí crescendo mais devagar. E naturalmente a gente viu que devido à dissorção aí da água com a superfície da garrafa, a gente não consegue chegar aqui muito perto da origem. Então daqui para menos altura ou menos alcance, o fenômeno simplesmente para devido à dissorção da água com a garrafa. Tudo bem? Certo, então fundamentos teóricos desse experimento. O que está acontecendo aqui? A gente tem uma extremidade lá superior, nesse ponto P1, uma coluna de água, tá? E esse ΔH entre o P1 e o P2, que é o ponto de saída do jato de água. Tudo bem? Aqui, devido a essa secção de área ser muito maior do que essa, né? Essa velocidade aqui é muito menor do que essa, certo? Aqui é finita, mas essa aqui sai muito mais rápido, então a gente vai desprezar, né? Dizer que isso aqui é muito maior do que essa velocidade. Tudo bem? E aí que a gente tem esse A do alcance aí indicado. E esse H0 é a altura desse furo aqui. Tudo bem? Então, devido à equação de Bernoulli, né, que é uma equação típica, um resultado típico aí de hidrodinâmica, que despreza efeitos como tensão superficial da água, despreza viscosidade, qualquer perda de energia, esse tipo de coisa, não é considerado aqui. Tudo bem? E aí eu vou comparar esse P1 com o P2. No P1, né, eu tenho esse ponto aqui submetido à pressão atmosférica. Eu vou supor que a referência de altura para mim vai ser o P2. Então ele está a uma altura, né, ΔH, e vou desprezar o efeito da velocidade finita dele. Tudo bem? Frente à velocidade de saída dos jatos, que é bem maior. Comparado com o P2, eu vou ter pressão atmosférica aqui, né, do lado de fora. A minha referência de altura é o P2, então basicamente aqui vai ter o efeito da velocidade, esse termo aqui de ρ, v ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E aí aqui a referência de altura é 0, certo? Então você tem essa relação e naturalmente aí, quando a tampa está aberta, você tem que cancelar esse ponto aplicado em P1 e P2. Tudo bem? O que não acontece, como eu comentei para vocês, quando a tampa está fechada, né? Aí essa pressão aplicada no P1 e no P2 passa a ser distinta. Fazendo essa conta aqui, cancelando PATM, cancelando ρ, né, você consegue achar uma relação entre a velocidade do filete nesse jato relacionado com esse ΔH. Tudo bem? E aí, esse filete de água sai e define aí um lançamento horizontal, passa a ser influenciado aí pela gravidade e descreve uma parábola, aproximadamente. Tudo bem? Esse lançamento horizontal, esse alcance aí basicamente vai ser um MRU na horizontal, ou seja, esse alcance vai ser a velocidade do filete na horizontal, certo? Que é esse V, vezes o tempo de queda. E a altura H0, supondo que o lançamento é horizontal, vai ser simplesmente G, tempo de queda ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, movimento aí bidimensional. Na vertical, MRU, V, e na horizontal, MRU. Combinando esses dois resultados, você tem que o alcance é a velocidade vezes essa raiz de 2H0 sobre G. Mas nós temos aqui o V da hidrodinâmica. Combina esses dois resultados, o G cancela, e a nossa relação de interesse que nós vamos testar aqui vai ser esse aqui. Alcance igual a 2 vezes a raiz de H0, altura do furo, vezes H menos H0, que é esse ΔH, essa diferença aí entre a altura da coluna de água e a altura do furo. Então, vamos comparar aí esse H com essa raiz aqui de H0 e esse ΔH, tudo bem? E vamos ver se esse coeficiente que relaciona uma grandeza com a outra é igual a 2 mesmo, tá? Que é a previsão teórica. Então, vamos partir para o tratamento de dados.
Primeira coisa, vamos calcular esse x, essa abscissa. Quem que é x? É essa raiz aqui. Square root, né? Ou seja, raiz quadrada de quem? H0 vezes os dados de ΔH. Então, eu vou pegar o ΔH, certo? Vou multiplicar pelo H0, vou tirar uma raiz. Isso aqui tudo vai ser meu x. Calculo esse x aí para cada medida dessa, tudo bem? Então, aqui está a minha abscissa. Eu vou relacionar agora o alcance A com essa abscissa x, certo? Então, vamos fazer aqui um breve... Vamos fazer aqui um certo gráfico aqui dos dados x comparados com os dados de alcance A maiúsculo, tá? Então você vê aí que tem um certo ruído do nosso erro, tá? Mas você tem um comportamento mais ou menos linear. Para não ficar essa coisa meio feia, né, de apresentar assim, a gente pode simplesmente colocar os pontos teóricos aqui. Então você observa aqui, a gente pode colocar esse PLT, o xlim, né? Vamos colocar aqui do 0 até o 13, o limite aqui do x. Então, uma coisa interessante é que não vai até o 0, né? Então, isso é um efeito das coisas que não estão no nosso modelo, né? As perdas, viscosidade da água, tensão superficial e por aí vai. Mas é uma coisa que é mais razoável do que a gente tinha antes, né? E aqui eu acho que é melhor colocar também o y, né? Vamos colocar aqui o nosso y partindo do 0 até o 20. Isso, tá? Então, tá menos, né, arredondado ali do que o que a gente tinha antes. Tudo bem? E aí vamos comparar aqui o x com o a e aí fazer aquele procedimento padrão, né? Com essa nova variável x, a gente tem uma relação linear, né, de a com x, cujo parâmetro angular esperado é 2. Então vamos fazer aqui um ajuste polinomial de grau 1, certo? Vamos achar coeficientes, né? Angular A, coeficiente linear B. Tá? Vamos definir aqui uma reta, ax mais b, e aí vamos comparar os nossos resultados experimentais com uma reta ajustada. Tudo bem? E aqui, basicamente, é traçar aí, colocar o nome nos eixos, com a unidade, uma coisa sempre importante de colocar num gráfico. E aqui verifica como ficou o nosso ajuste linear com os pontos experimentais, certo? Então, fica mais fácil de ver com a reta média ajustada aqui, com os mínimos quadrados. Naturalmente, tem um certo desvio aqui nas duas pontas, tá? Aqui, em particular, para pequenas alturas, isso é bem esperado, né, gente? Porque a pressão da tensão superficial passa talvez ser mais importante. Mas, de maneira geral, a gente tem um bom ajuste, principalmente nesses pontos intermediários. E a reta passa aí por entre os pontos, né? Não precisa passar por nenhum ponto em específico, mas abaixo dos mais altos, acima dos menores, né? De forma que você minimiza esse erro médio quadrático, né? Entre as suas medidas experimentais e o seu ajuste linear. E a pergunta que não quer calar, que a gente vai validar a qualidade do nosso modelo, né? É se perguntar quanto ficou o nosso coeficiente angular disso aqui. Vamos imprimir isso. E olha só, o valor esperado do nosso coeficiente angular A era 2. E de fato, a gente chega no valor muito próximo de 2. 1,94, né? 1,9, não espero muito mais significativos que isso, que é uma coisa razoavelmente próxima de 2. Você pode trabalhar um pouco mais para investigar aí qual que é a incerteza desse resultado, mas dá uma coisa próxima de 2, né? E naturalmente, você tem aqui esse coeficiente linear que não é esperado, tudo bem? E que indica que de fato existe aí alguma coisa que não está sendo levada em conta no seu modelo. Tá? Não é um modelo perfeito. Não leva em conta a viscosidade da água, não leva em conta a tensão superficial, que eu já falei algumas vezes aqui, mas que com esse modelo simples de hidrodinâmica, a gente consegue chegar sim a um resultado bem interessante, com um sistema muito fixo, né? Uma garrafa PET furada e uma régua aí, uma canetinha marcando as alturas.
Então é isso, espero que você tenha gostado, tá? Vou ficando por aqui. Continue acompanhando os vídeos. Se você gostou do experimento, curte aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.